Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estou aqui, na mesma fé, na mesma concordância, fazendo querer do Abba Pai. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entre com muita alegria no coração para receber a palavra. Deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva em nome de Jesus. Venha conosco, todos os dias tem palavra, na mesma fé, na mesma concordância. Isso alegra o coração de Deus e estamos aqui para alegrar o coração de Deus, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Eu estou aqui para ministrar as grandezas, as maravilhas, o poderio dEle. Fui levantada para isso. Não tem pessoas que às vezes falam, por que a pastora prega assim, lendo a Bíblia, os versículos? Porque eu fui levantada para pregar assim. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele me deu essa ordem. E Ele ainda falou, há de ti tirar uma vírgula, ou pôr a mais, ou tirar ou pôr a mais. Ele tira meu nome do livro da vida. Você sabe o que Ele falou para mim também? Que todas as vezes que eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar. Que Ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. Meus irmãos, viu a responsabilidade que o Senhor colocou nas minhas mãos? E eu tenho amor à minha alma. Eu tenho amor à minha alma. Eu quero a salvação. E eu quero a obediência do meu rei, do meu grande rei, do meu Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o meu pastor. Ele é meu direcionador. Estou aqui para obedecer Ele. Para falar das maravilhas, das grandezas. Ele fez, Ele faz, Ele cura e Ele sempre fará. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã. Ele continua sendo o mesmo. Você conhece aquele Deus do Antigo Testamento, que curava, libertava, sarava, cego, surdo, mudo, aleijado? Ele continua hoje operando. Ele andava por cima das águas, ele abriu o mar para os escravos de Faraó passar. Onde tinha um velório, ele destancava o choro, tirava a tristeza e trazia alegria, porque ele dava vida aos mortos. Ele continua sendo o mesmo, e eu fui levantada para falar desse Deus vivo, para você que crê, que acredita, que tem fé, e que siga-nos nesse canal. Você vai ser muito abençoado, porque Ele falou que aonde chegar esta palavra, Ele vai fazer proeza, maravilha. Ele disse, a boca dele o disse, então eu creio, acreditei, estou aqui. Ele me levantou da cinza, do pó, do muturo. Eu não sabia ler nem escrever, não sei pregar, não sabia nem pregar no microfone. Eu falei, Senhor, como assim? Quando Ele me levantou como pastora, Ele falou, não temas, filha. Eu levanto aqueles que não sabem para ensinar, do meu jeito. Eu seguro na tua mão, eu te ergo, eu coloco as palavras na tua boca, como eu coloquei na boca de Jeremias. E aqui estou, meus irmãos, em nome de Jesus. E que estou. Palavra todos os dias, oração todos os dias, louvor todos os dias. Faço por permissão dEle, por ordem dEle. As de você crer e acreditar. Eu acreditei e estou aqui. Ele está me direcionando todos os dias. Ele fala comigo na palavra, fala comigo na oração, e usa os seus profetas para falar comigo. Estou aqui, certinha. Ele falou, prossiga, filha, na minha ordenação. Prossiga, filha, na minha ordenação. Tudo que eu vou fazer, eu peço, meu Senhor, a confirmação. E a palavra dele é só, prossiga, filha, estou contigo. Não te abandonarei. Prossiga, filha, fica onde está, onde eu te coloquei. Eu estou contigo, até Ele me dar um aval para outro lugar. E aqui eu estou em obediência. Para você que ainda não conhece a serva, e para você que ainda não ouviu meus testemunhos. Desde o começo do canal, que eu comecei a ministrar aqui, eu testemunhei muitas coisas. Ele me levantou como testemunho nesse canal. Ele me levantou como pastora, testemunha e como intercessora. Fui levantada num monte, fui fazer uma oração num monte com os pastores, com as pastoras, nesse lugar que Ele me colocou, um lugar novo que eu não conheço, e ninguém me conhecia. E eu fui. E quando chegou lá, Deus falou comigo. Uma profeta, presbita, olhou para mim e falou o meu nome. Na boca de Deus, Deus falou na boca dela. Pastora Neide, hoje, naquele monte, estou arrepiada, porque o Espírito Santo está apaziguando. É forte. O céu vai baixar para ti.
o céu vai baixar para ti. Eu não entendi nada naquela hora. Eu falei, Senhor, falei amém, recebi. Lá, meus irmãos, eu falei, meu Deus, o que o céu vai baixar? O que é baixar o céu para mim? Eu fui assim, sabe, naquele pensamento. Cheguei lá, coloquei meu joelho no chão. E comecei a orar. Todos se ajoelharam e começaram a orar. E aí todos levantaram e eu fiquei em oração. E quando eu levantei em oração, com as mãos para cima ainda. E aí veio um senhorzinho de idade, um pastor, que eu nunca me vi nem ouvi ele. E falou para mim, serva do Senhor. Eita glória, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Estou toda arrepiada. Ele está confirmando comigo e com você que é verdade. E ele falou assim, estou vendo tochas de fogo na tua mão. O Senhor está abrindo agora tuas mãos. Ele já tinha feito essa promessa. Ele estava enchendo ali de azeite. Eita glória. O Espírito Santo está aqui, está muito forte, meus irmãos. Está apaziguando o que a serva está contando para você. Ele me levantou como testemunho nesse canal. Eu tinha essa promessa. E lá ele fez a confirmação. E encheu-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu tomei posse da vitória. E aqui estou, separada para Ele. Eu estou separada para Ele. Até Ele me dar meu aval. Aonde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. E assim é a minha vida, meus irmãos. Para você que não me conhece, que não ouviu meus testemunhos ainda. Foi toda a minha família. Foi levantada para essa obra, essa grande obra que o Senhor tem nas minhas mãos. Alguns não estão comigo, foram para outros lugares. Porque o Senhor enviou. Outros estão comigo. Os que estão comigo aqui estão firmados na rocha. Firmados na rocha. Estão firmados na rocha. Porque eles têm palavra direcionada por Deus. Todos os domingos. Todos os dias. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me permitiu também fazer culto familiar. Nos lar. Então, a serva está aqui. Em obediência ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para a palavra? É só um pouquinho do testemunho que eu estou contando para os meus irmãos, para aqueles novos que chegou, que ainda não ouviu e que não sabe, que às vezes fica falando, a serva prega diferente. Eu estou aqui ordenada pelo Senhor, não posso mudar. Aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, estou fazendo. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Veja só que interessante. O canal foi levantado com a palavra, o louvor e a oração. Pai, Filho e Espírito Santo, são três. Apaziguando. A obra da serva, o ministério da serva é de cura e libertação. O que o Senhor colocou nas minhas mãos? Forte, né, meus irmãos? O ministério que Ele colocou nas mãos da Levita Camille é de cura e libertação. Porque ela vai gravar os próprios louvores dela. Porque Ele já deu uma caneta de ouro nas mãos dela. Olha aí que forte. Então o Senhor está apaziguando a obra assim, ó. É dele. Ele que faz. Ele que comanda. Ele é o comandante. Ele é o nosso pastor. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra em nome de Jesus. Aleluia. Para essa palavra gloriosa. Meus irmãos, prestem atenção que a palavra é gloriosa. Amém? Nós vamos para Josué, capítulo 5, versículo 9. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. Quando Deus decide remover a nossa humilhação. É o que vai falar na palavra. Quando Deus decide remover a nossa humilhação. Ele remove, meus irmãos. Ele tira da cinza, do pó, do muturo e coloca no meio dos príncipes e das princesas. É forte. Foi assim que Ele fez comigo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos lá para o versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal até ao dia de hoje.
Olha lá, o Senhor removeu, hein? Vamos entender mais um pouquinho aqui na palavra? Não deixe de tirar seu foco não, que é muito importante. Revela o momento em que o Senhor removeu o opróbrio do seu povo ao chegar em Gigal, nas campinas de Jericó, a porta de entrada para a terra prometida. O Senhor removeu a miséria, a vergonha e a humilhação do seu povo e estima da escravidão no Egito. Israel não seria mais um povo sem pátria. Agora teria o seu próprio território, prometido pelo Senhor de toda a terra. Salmo 24, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Forte, hein? Vamos continuar para nós entender. Os egípcios pensavam que Israel continuaria carregando o estigma da escravidão. Deus, porém, removeu a humilhação do seu povo ao cumprir a promessa de dar-lhe uma terra que mana leite e mel, e torna-lo uma nação livre e independente. Êxodo capítulo 3, versículo 7 até o 9. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Presta atenção. Em Isaías capítulo 61, versículo 7, Deus faz a promessa de remover a humilhação do seu povo, dizendo: por vossa dupla vergonha e afronta exaltarão pela vossa parte, pelo que na vossa terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Olha o que Deus faz, da humilhação que Ele faz, perpétua alegria. Amém? Glória a Deus, vamos continuar para nós entender. Em Joel capítulo 2, versículo 26 e versículo 27, o Senhor completa a alegria do seu povo com uma promessa de remover definitivamente a humilhação dos israelitas. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Olha que forte. É uma promessa do Senhor, que o povo dele não vai ser envergonhado. Vamos se posicionar nos pés do Senhor, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Sofonia, capítulo 3, versículo 14, versículo 15, o Senhor diz ao seu povo, o Senhor está falando: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozeja-te de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais o mal algum. Glória a Deus. Olha aí.
Você não verá mais o mal. Essa promessa Deus fez para conosco. Se estiver aqui, ó, na palavra, na obediência, em comunhão, em oração, juntos, obedecendo. Glória a Deus. Vamos continuar. O próprio Deus permite, preste atenção, o próprio Deus permite alguma humilhação em nossas vidas, para depois exaltar-nos. Às vezes, Deus nos exalta no próprio lugar em que nós fomos humilhados. Meus irmãos, olha, Deus fez isso comigo. Ele me levantou como pastora na terra eu fui humilhada naquele lugar. E Deus me exaltou, me levantou como cabeça, não como cauda. Glória a Deus, aleluia. Preste atenção, meus irmãos, eu sou testemunho nesse canal. Vamos continuar. Aleluia, repetindo. O próprio Deus permite algumas humilhação em nossas vidas para depois exaltar-nos. Às vezes Deus nos exalta no próprio lugar em que nos fomos humilhados, para que todos sejam a sua glória em nossas vidas. Esté, capítulo 8, versículo 15, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Deus exaltou Esté também, meus irmãos. Olha que forte. Vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Tiago escreveu: humilhai vós perante o Senhor, e ele os exaltará. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Pedro exortou: humilhai vós, pois, debaixo da potente mão de Deus. Repetindo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Pedro exortou: humilhai vós, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vós exalte. Temos que se humilhar na potente mão de Deus, para que o tempo do Senhor, ele nos exalte. A vontade dele é boa e agradável, né, meus irmãos? A palavra de Deus fala que os nossos pensamentos não é os pensamentos de Deus, que os nossos caminhos não é os caminhos de Deus. Então, o tempo dele é melhor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Isaías, capítulo 54, versículo 4, o Senhor prometeu que o seu povo não sofreriam mais humilhação. Não temas, porque não serás envergonhadas. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Olha que forte. A palavra de Deus fala que ele é o Deus da viúva e do órfão. Ele que toma de conta. Aleluia, glória a Deus. Então aqui está falando assim: vou repetir. Em Isaías capítulo 54, versículo 4, o Senhor prometeu que o seu povo não sofreria mais humilhação. Não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembras mais do opróbrio da tua viuvez. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. O que você não entendeu na palavra, que eu creio que você entendeu tudo, aqui na conclusão é o resumo. Amém? Aleluia. Maria, a mãe de Jesus, definiu bem o seu cântico, o que o nosso Deus faz. Depois dos tronos, os poderosos elevou os humildes. Vou repetir.
Maria, mãe de Jesus, definiu bem no seu cântico o que o nosso Deus faz. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Lucas capítulo 1, versículo 52. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 14. O Senhor do povo levanta o pequeno. O Senhor do pó levanta o pequeno. E do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Salmo 103, versículo 8, versículo 7, versículo 8. Meus irmãos, entendeu? Que eu falei aqui no começo, que o Senhor me levantou do monturo, do pó, da cinza, para me colocar no meio dos príncipes e das princesas. Ele faz assim com qualquer um de nós. Levanta os que não sabem para ensinar da maneira dele. Forte, hein? Eu vou repetir, meus irmãos. Deus está falando na minha boca, sempre. Hoje, sempre. Glória a Deus. Maria, mãe de Jesus, definiu bem no seu cântico o que o nosso Deus fez. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Lucas capítulo 1, versículo 52. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo será humilhado, será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 14. O Senhor do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Salmo 103, versículo 7, versículo 8. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É forte a palavra, hein, meus irmãos? Nesta palavra o Senhor confirmou muitas coisas que a serva sempre está falando para aqueles que estão me acompanhando. O Senhor está usando a minha boca para falar. E Ele confirma na palavra. Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor. E para você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você tem um particular com Ele. É Deus e você e Deus. Você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração. Eu não entendi, agora eu estou entendendo. Senhor, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. E eu confesso ao Senhor com a minha boca. O Senhor é meu único, suficiente Salvador. Não tem outro não. Salva minha casa e minha família. Me direciona. Entra no meu barco. Segura na minha mão. E permaneça meditando, orando, em comunhão com Ele. Você vai ver. A sua vida vai mudar. Ele vai te esclarecer, abrir os seus olhos, tirar as vendas dos olhos, tampão dos ouvidos. Você vai entender, você vai ouvir. Ele vai colocar as palavras na sua boca, como colocou na boca de Jeremias. Quando você começar a falar, você vai falar: meu Deus. Todos vão olhar para você e vai falar assim: meu Deus, o que aconteceu com você? Você vai virar luz do mundo, sal da terra. Olha que forte. Aí você vai ver. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te direcionar. Às vezes a gente fica pedindo tanta coisa para o Senhor, mas tanta coisa. E quando Deus quer abençoar você, levanta você para a obra porque Ele quer abençoar, você não desiste. Fala: eu não posso, eu trabalho, eu não tenho tempo. O tempo quem dá é Deus. Ele conhece as nossas estruturas, nossa necessidade. Ele leva, Ele traz, Ele protege, Ele guarda, Ele usa, Ele fala o que Ele quer, Ele ensina. Ele sabe o lugar que você tem que ir, o que você tem que falar. A pessoa que tem a necessidade do que a pessoa vai ouvir, Ele coloca na sua boca. É forte, meus irmãos. Amém? Para você que saiu da presença do Senhor, também o convite é para você. Em nome de Jesus. Ele está de braços abertos. Volta, vem, correndo. Se arrepende hoje, perdoa hoje. Volta hoje. Amanhã pertence o dia a Deus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Se você gostou, se essa palavra falou com você, envie para outras pessoas. Deus vai preparar o seu galadão. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Não encolha sua mão, não. Estique ela e abençoe.
Guarde como diamante no seu coração, mas o que é bom tem que compartilhar. Deixa o seu like, abençoe aí a obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Não é para mim o like, é para abençoar outras pessoas. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. E você que não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus. Abençoe a obra do Senhor que o Senhor colocou nas mãos da serva. Se inscreva, porque o canal vai andar. Vai no ID. Você que é inscrito, gratidão. Muito obrigado por você ter crido, ter acreditado, ter fé. Deus vai colocar nas suas mãos aquilo que você planeja, sonha e deseja, se for da vontade dele. Se não for, peça para ele colocar, porque o dele é melhor. Amém? Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.